todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje é domingo, 29 de outubro, e na próxima terça-feira nós comemoramos a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro comemoramos a Reforma Protestante e não o Halloween. Atenção, nós comemoramos a vida e nunca a morte, nunca o culto a demônios. Então, nós iremos comemorar a Reforma Protestante. Completará 506 anos. Glória a Deus! E hoje nós vamos falar um pouquinho da Reforma, mas é um pouquinho mesmo. Só mesmo o básico do básico, né? Para quem tem interesse em saber um pouquinho mais, daqui você pode acessar outros vídeos. Tem um vídeo nosso também aqui com a biografia de Martinho Lutero. Nós vamos deixar aqui também como sugestão. E depois você pode acessar vídeos de outros mestres, de igrejas, falando sobre o tema, onde você pode se aprofundar. Combinado? Então, antes de começarmos de fato, eu peço a você que, se é a sua primeira vez aqui, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, né? Nós temos vídeos 2 vezes por semana, geralmente aos domingos e às quartas, que você curta, compartilhe esse vídeo se você se sentir abençoado por ele, comente se você tiver algo a compartilhar com a gente, né? Alguma coisa que você queira compartilhar, fique à vontade e que você possa também nos dar um oi lá nas redes sociais. Muito obrigada! Vamos começar? Antes de tudo, a gente precisa lembrar que a Reforma Protestante não foi um evento isolado que aconteceu na Alemanha, né, que teve como principal personagem o monge Martinho Lutero. Na verdade, para entender realmente esse tema, o ideal é voltar em toda a história da igreja, né, e ver o que acontecia, onde que começaram a haver dissensões, pessoas que estavam discordando dos rumos que a Igreja Católica estava dando para a igreja e que hoje são chamadas de pré-reformadores. Também nós temos um vídeo falando brevemente sobre alguns deles e você pode ver aqui também, nós vamos deixar na descrição, nós vamos tentar deixar sugerido aqui para você. E esses homens são chamados de pré porque vieram antes da reforma realmente, do rompimento que aconteceu de Martinho Lutero com a Igreja Católica, onde de fato se entende que ali o protestantismo começou. Além de Martinho Lutero, existiram outros reformadores, praticamente em paralelo com ele, né? Como João Calvino, Zwinglio, também na Grã-Bretanha. Havia um descontentamento com a Igreja Católica, né, por inúmeros motivos, políticos inclusive, mas também espirituais, religiosos, que também culminou ali num rompimento da Igreja da Inglaterra com a Igreja Católica. Mas hoje nós vamos falar rapidamente apenas sobre Martinho Lutero, né, que foi o estopim mesmo, né, foi a pessoa que Deus usou para que a Reforma Protestante acontecesse. Ele era um monge, Martinho Lutero era um monge agostiniano que viveu entre 1483 e 1546. Ele tinha, assim, como que a gente pode dizer, um medo muito grande de Deus, por conta da criação que ele teve, da forma, da teologia que ele aprendeu, do que ele aprendia, né, na igreja, que Deus era um Deus punidor, um Deus irado, e ao pecador só lhe cabia realmente a ira de Deus, mais ou menos assim. Então ele tinha esse temor no coração, ser um pecador e estar destinado à ira de Deus. Em paralelo a isso, haviam muitos desmandos na Igreja Católica, muitas coisas erradas, inclusive, né, a principal delas que a gente pode destacar é a questão das indulgências. As indulgências eram cobranças em dinheiro que as autoridades eclesiásticas, que os líderes faziam para o povo, dizendo que assim, ao pagar, né, pagando, as suas vidas não ficariam muito tempo no purgatório depois da morte, mas iriam
logo para o paraíso. Então as pessoas eram iludidas, eram enganadas, né? Tinham acesso à Bíblia, então elas eram facilmente enganadas de que essa era a forma correta de se poder ir para o céu, né? Porque nós todos somos pecadores, estávamos destinados à ira de Deus, ao inferno, e a forma que a gente tinha de pagar menos tempo no purgatório e ir rápido para o paraíso era pagar, né? Pagar as indulgências, que na verdade a igreja arrecadava para a construção da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, por exemplo, e para outros gastos que ela tinha. E aí, num belo dia, estudando a Bíblia, Martinho Lutero leu o texto que está em Romanos 1,17, como nunca ele tinha lido antes. Vamos ler também? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Glória a Deus, né? E aí, com certeza ele recebeu de Deus ali uma revelação ao ler essa passagem que ele poderia ter lido já inúmeras vezes e nunca tinha tido essa mesma revelação. E ele entendeu que nós devemos viver pela fé, que nós somos salvos pela graça de Deus. Realmente nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós não temos nada de bom na nossa natureza, mas Deus provou o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, Jesus resolveu pagar o preço por nós, né, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Ele deu de graça, ele deu a vida dele de graça. Uma coisa que a gente não merecia, realmente não merecia de jeito nenhum e não merecemos. Mas o sacrifício de Jesus e a graça, né, que é estendida, que vem através desse sacrifício, ela é suficiente para nos salvar. E qual que é a nossa contrapartida nesse relacionamento com Deus? A fé. Nós cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos que Ele veio ao mundo, que Ele se fez carne, que Ele morreu, padeceu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que hoje Ele está à destra de Deus Pai e que Ele deu a sua vida em nosso lugar, que Ele dá a sua graça para nós. Então, isso é a fé, é nós crermos, né? É nós fazermos essa contrapartida com Deus, é o nosso feedback, é o nosso retorno para Deus. Qual que é o nosso retorno? A fé. Então, por isso Paulo está dizendo que o justo vive da fé, né? Nós vivemos nesse mundo, nós nos mantemos aqui nesse mundo por causa da fé. Nós vivemos do mundo e não somos mais dele. Por quê? Por causa da fé, porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que nós devemos andar em santidade, né? Em separação, que nós não devemos nos contaminar, que nós estamos indo rumando à pátria celestial, que se o Senhor nos recolher hoje, nós estaremos imediatamente com Ele, que Ele vai voltar, que Ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, que nós estaremos para sempre com o Senhor, que Ele vai reinar nessa terra por 1000 anos, que Ele vai nos levar para morar na Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém. Tudo isso, como é possível para nós crer? Pela fé. Então nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Talvez você que ainda não conheça Deus e de repente está assistindo esse vídeo pode achar irônico, né, que uma pessoa, que um ser humano, possa ser chamado de justo. Nós realmente temos pecado, nós realmente somos necessitados da graça de Deus diariamente, mas a palavra de Deus também diz que quem recebe a Cristo, quem aceita o sacrifício de Jesus, quem aceita a graça de Jesus, quem tem fé no Filho de Deus, essa pessoa está justificada.
Os pecados dela foram perdoados e ela pode se relacionar com Deus, portanto, ela está justificada. Por isso que nós podemos nos considerar, sim, justos. E aí Paulo diz, o justo viverá pela e tão somente a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E aí Martinho Lutero, depois dessa revelação maravilhosa de Deus, então passou a refutar aquilo que ele via de errado entre as Escrituras e os dogmas da igreja. E aí no dia 31 de outubro de 1517, ele publicou na igreja de Wittenberg as suas famosas 95 teses, onde ele expunha, denunciava as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja. A intenção de Lutero não era separar-se da igreja, né? Abrir uma nova igreja, nada disso. A intenção dele era que as autoridades eclesiásticas caíssem em si e que abandonassem, né? Proibissem aquelas coisas que estavam feitas que não eram de acordo com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus. Mas o Papa não ficou nada contente com o que estava acontecendo e mandou uma bula, né, chamando Martinho Lutero de herege e que ele voltasse atrás, se retratasse, e Martinho Lutero rasgou a bula papal. E em seguida ele foi excomungado da Igreja Católica. Então ele não podia mais fazer parte da Igreja Católica e ele começou então, depois, né, de julgamento, houve muitas coisas aqui, ele foi levado para ficar escondido pelo príncipe da Prússia, hoje atual Alemanha, e muitas coisas aconteceram, ele foi protegido e tal, mas acabou-se que ali nasceu a Igreja Protestante. E isso fez com que o cristianismo abrisse portas para as milhares e quiçá milhões de igrejas que existem hoje em dia, né? Por quê? Porque foi uma dos 5 solas de Martinho Lutero que dá essa liberdade para livre interpretação da Bíblia. Porque a Bíblia não era acessível ao povo, a Bíblia era acessível apenas ao clero, às lideranças das igrejas, né? Então, até hoje, no catolicismo se entende assim, que não é qualquer pessoa que tem capacidade para entender a Bíblia, para interpretar a Bíblia. Por isso, o magistério, como eles chamam, né? Os líderes da igreja têm essa função de interpretar e de repassar ao povo. E aí, como a gente vai ver daqui a pouquinho, um dos 5 solas de Martinho Lutero dizia não, é só a escritura, não é a interpretação de ninguém. Então vamos falar dos 5 solas, os famosos 5 solas, né? Que é um resumo das 95 teses do Martinho Lutero. Sola fide, quer dizer, só a fé. Só a fé em Jesus Cristo é que pode nos salvar, né? Não é preciso pagarmos absolutamente nada para isso, simplesmente a nossa fé em correspondência à graça de Deus é o suficiente para a nossa salvação. Segundo, sola gratia, que é exatamente isso, somente a graça de Deus nos salva. Nós não precisamos pagar indulgências, nós não precisamos pagar penitência, nós não precisamos de absolutamente mais nada. O sacrifício de Jesus na cruz, a graça que Ele estendeu a nós através da sua morte, é isso que nos salva, é de graça mesmo, é fácil mesmo. Basta que nós creiamos, basta que nós tenhamos fé em Jesus Cristo e na sua graça, e então estaremos salvos. Glória a Deus por isso. Solos Christus, é só Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Não existe outra pessoa, não existe um substituto, como na Igreja Católica diz que o Papa é um substituto de Jesus. Não, a autoridade da Igreja é somente de Jesus, de mais ninguém. Sola Escritura, que é o que nós estávamos falando um pouco antes. Somente a Escritura, somente a Palavra de Deus. Só ela tem autoridade para guiar as nossas vidas,
para ordenar as nossas vidas. Então, como nós falamos, o magistério na Igreja Católica interpreta a Bíblia e repassa ao povo. Martinho Lutero disse não, magistério nenhum, concílio nenhum, decisão de concílio nenhum, nada, nenhuma reunião eclesiástica pode ter tanto valor ou mais do que a Bíblia. Somente ela é a autoridade máxima para o cristão seguir. E como isso é possível? Tendo acesso. Todos terão acesso, né? Todos devem ter acesso à Bíblia. E, obviamente, isso faz com que as interpretações sejam livres. Aí está duas faces da mesma moeda, né? Por quê? Porque nós devemos estudar a Bíblia diligentemente, pedindo sempre a orientação do Espírito Santo, tendo em mente que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, se você viu um texto aqui que você não entendeu direito, na própria Bíblia você vai encontrar a resposta para esse texto. A Bíblia não tem contradições, como muitos dizem por aí, né? Entre outras coisas. Mas nós devemos ser responsáveis na hora de estudar a Bíblia. E é estudar, não é abrir, né, pegar um versículo qualquer aleatório, um horóscopo gospel, Deus me disse isso, isso e aquilo, totalmente fora de contexto. Não, isso é uma interpretação irresponsável da Bíblia, que também existe, né, infelizmente. Mas é o outro lado da moeda da bênção que foi nos dada, de termos acesso a carta de amor que Deus deixou para nós mesmos, né? Cabe a nós orarmos, buscarmos a direção do Santo Espírito de Deus e estudarmos, ruminarmos, né? Comermos mesmo da Bíblia. E por fim, o último, só lhe deu glória, só a Deus a glória, somente a Deus a glória, a nenhum homem. Nenhum homem pode ser venerado. Nós não devemos nos prostrar diante de homem nenhum, diante de imagem nenhuma, de absolutamente nada. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós devemos, ao contrário, depositar as nossas coroas, aquilo do que a gente se gloria. Isso nós devemos pôr aos pés do Senhor, porque nós não merecemos glória alguma, nem homens, quaisquer homens que sejam aí, por mais famosos, admirados que eles sejam. A Deus somente, ao Senhor toda a glória, como diz no final do Pai Nosso, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor por ter permitido essa liberdade, porque mesmo em meio a tantas interpretações irresponsáveis, tantos ministérios hereges, fora da vontade de Deus, fora da Bíblia, da palavra de Deus, mesmo com todo o caos que às vezes a gente vê por aí, ainda assim, nós temos acesso ao Senhor, à sua palavra. E mais, a Bíblia diz que a quem muito é dado, mais será cobrado. Então, queridos, quem está por aí proliferando heresias, bobagens, mentiras, doutrina de homens, doutrinas de demônios, né? Se baseando, né? Se usando como muleta a Bíblia em interpretações irresponsáveis, essas pessoas serão cobradas, né? Porque o Senhor vai cobrar. Então, a gente tem que pedir misericórdia, pedir que o Senhor abra os olhos dos irresponsáveis, dos cegos guiando outros cegos, dos cegos que estão sendo guiados por estes cegos, né? Mas devemos glorificar também a Deus pela liberdade que temos hoje. Aleluia! Pela revelação que temos hoje, né? Que nada, absolutamente nada mais da graça nos salva e que nós devemos viver pela fé. Hoje vemos muitos erros, muitas heresias, tal como as indulgências também hoje em dia em igrejas evangélicas. Desses líderes Deus cobrará.
E destes fiéis que andam atrás desses líderes também Deus cobrará. Por quê? Porque eles também, assim como eu e você, têm acesso à palavra de Deus. E que se você examina as Escrituras com diligência, debaixo da orientação do Espírito Santo, você não pode cair em balelas como essa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela Reforma Protestante. Vamos agradecer ao Senhor, comemorar e orar, né? Porque dia 31 de outubro também se comemora aí o tal do Halloween, e a gente sabe que muitas pessoas vão cultuar, realmente vão não só cultuar, mas invocar principados, potestades e o próprio Satanás. Mas que Deus não permita que coisas mais terríveis ainda do que a gente já tem visto aconteça. Vamos orar, vamos batalhar espiritualmente, amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha edificado você, tenha falado ao seu coração, e se Deus permitir, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.